Irmãos, se você está nos acompanhando pela internet, se você é a primeira vez que nos acompanha, somos a Igreja Pão da Vida e te convidamos a assistir os nossos cultos. Todos os cultos tem aqui no nosso canal. Se você não conhece o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like para que essa mensagem seja replicada para mais pessoas, né? Essa é uma forma de você ajudar. E se você é daqui de Belo Horizonte, estamos aqui na rua São Manuel 199, você é o nosso convidado, tá bom? Estamos tentando ser igreja há 9 anos, vamos fazer nosso aniversário de 9 anos agora em outubro, e você é nosso convidado, tá bom? Estamos aqui na São Manuel 199, do bairro Floresta, seja bem-vindo no nosso meio, tá bom? Gente, então, vamos começar hoje a nossa mensagem, e como o Maurício introduziu, né, esse novo assunto, essa nova perspectiva na semana passada. Por quê? Porque é um novo tempo, a gente está num novo tempo, né? E esse é um novo tempo de recuperar as relações, não é isso? É um novo tempo da gente retomar as bases da comunidade, como o Maurício trouxe, e uma dessas bases são as relações, né? As relações é quem formam a nossa igreja, toda a igreja, na verdade. A igreja é um conjunto é um ajuntamento de pessoas. A igreja não é um espaço, não é essa tenda, não é essa casa, não é um templo. Igreja é um ajuntamento de pessoas. Então, se é um ajuntamento de pessoas, presume-se que essas pessoas se relacionam entre si. E a pandemia tirou muito isso de nós. A pandemia, de forma intencional, né? Foi necessário por um momento o afastamento. Isso gerou problemas emocionais em muitas pessoas, aumentou o número de divórcio, aumentou o número de doenças mentais. Então, foi um problema muito grave a pandemia, não só economicamente, mas as relações foram muito prejudicadas. Então, estamos numa nova fase na nossa igreja e queremos falar um pouquinho sobre relações. E o tipo de relação que eu queria falar hoje é sobre a amizade, né? Um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos, gente. Então, não tem como a gente falar de reino de Deus se não falarmos de amizade. Paulo, em Romanos 12, ele faz uma analogia da igreja como um corpo, né? Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo, não é isso? E existe até aquela piadinha, né, de marido e mulher. O marido pode ser a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Ela que vira. Mas quem manda o comando é o cérebro, não é isso? Quem manda o comando do pescoço é o cérebro. Quando a gente vai estudar anatomia, a gente entende bem. Então, mas Paulo faz essa analogia da igreja com um corpo, né? Jesus é o cabeça e nós, como igreja, somos os membros. Então, e esses membros estão interligados, né? O pescoço está junto com a cabeça, o tronco junto com o corpo, com o pescoço. Então, eles têm uma interligação. Então, tem um princípio na educação física, por exemplo, chama sinergia, né? Se eu contraio o meu bíceps, o tríceps tem que relaxar. Se ele não relaxa, o movimento trava. Então, o músculo que está fazendo a força, o cérebro já entende que esse está fazendo a força, tem que mandar um estímulo de relaxamento para o músculo antagonista, para que eles tenham harmonia. Se o bíceps e o tríceps contraem ao mesmo tempo, o braço não movimenta. Para o braço movimentar, um tem que estar em sincronia com o outro. Então, a mesma coisa acontece na igreja, né? A gente tem que viver em sincronia. Se o Sr. Antônio quiser uma coisa e eu quiser outra, ele for para um lado e eu for para outro, nós não vamos sair do lugar. Um pode ser até mais forte que o outro, aí vai conseguir vencer o outro, né? Mas a ideia não é esse cabo de guerra. A ideia na igreja, no reino de Deus, é uma harmonia, né? Uma sincronia. Todos estamos indo para o mesmo lugar, mesmo com as diferenças. Então, eu e o Sr. Antônio temos que ir para a cruz, para o mesmo lugar, mas ele pode ir às vezes com um passo dobrado e eu com um passo mais rápido, mas a gente está indo para o mesmo lugar. Existem diferenças, individualidades, mas o destino é o mesmo. A direção é a mesma. Então tem que haver essa harmonia entre nós. Gente, uma coisa que me chocou preparando essa mensagem foi o seguinte: Jesus, em Marcos 10:34, ele disse algo muito forte. Ele falou o seguinte: eu não vim trazer paz para esse mundo, eu vim trazer divisão entre o homem e o seu pai.
O que Jesus está querendo dizer? Óbvio, né? Ele é o príncipe da paz. Não é que Jesus veio trazer desordem. A questão é, o Evangelho, os princípios do reino de Deus, em alguns momentos, causam divisão, inclusive entre pai e filho. Por quê? Porque se o filho quer ir para a cruz e o pai não entende isso, vai haver divisão. Isso é muito comum, é muito mais fácil de ver no mundo muçulmano, né, Alves? No mundo muçulmano, uma pessoa que se converte, ela é excomungada da família. Por quê? Porque o Evangelho traz divisão. Esse é o sentido que Jesus está falando. Quando existe uma diferença de opiniões, o Evangelho ele traz divisão. E ele falou, olha, quem não amar mais filho, pai, mãe, tudo mais do que quem não amar a mim acima de tudo isso não é digno de mim. Então, se alguém não ama mais a Jesus do que o seu pai, a sua mãe e os seus filhos, não é digno de Jesus. Então, olha que interessante. Jesus fala que existe divisão entre pai e filho, entre relações de sangue. Mas, com a igreja, ele fala o seguinte, eles têm que ser um. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, olha que interessante. Existe uma união dentro da igreja que está além das relações de sangue. Olha que interessante. Está além das relações de sangue. Aqui não deve haver divisão. Por quê? O Evangelho é o que nos faz comum. O Evangelho é o centro da nossa vida. Então não tem como haver esse tipo de divisão no nosso meio, ou não deveria, porque o Evangelho é o centro. Se o Evangelho é o centro, as nossas divergências são secundárias. Nós todos estamos indo para o mesmo lugar. Agora, é possível a minha mãe, o meu pai, o meu irmão estar indo para outro lugar e eu indo para a cruz. Aí vai haver divisão. Aí vai haver divisão mesmo, esse é o termo. Olha que interessante. Então existe uma união dentro da igreja que transcende as relações de sangue. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E para sermos amigos uns dos outros, precisamos primeiro ser amigo de Deus. Não foi isso que João fala lá na primeira carta dele, no capítulo 4, verso 19? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Jesus é a nossa referência. Se alguém puder pegar minha garrafa lá no fundo, por favor. Jesus é a nossa referência. Tudo que nós fazemos não vem de nós. Tudo que fazemos não vem de nós, vem do Pai. Se nós amamos o outro, é porque nós aprendemos a amar porque Ele nos amou primeiro. Então, nós não temos fonte de amor. O que a gente consegue de amar o nosso próximo é porque Ele nos amou primeiro. Então, para a gente ser amigos uns dos outros, nós temos que olhar para a cruz. Porque Ele foi nosso amigo primeiro. E Ele nos amou primeiro. E aí assim nós vamos conseguir amar uns aos outros. Porque Ele é a referência. Até se a gente tentar amar uns aos outros sem a referência de Cristo, a gente vai fazer qualquer coisa de menos amor. É o que existe por aí, né? Relações sentimentais, que não é amor. Né? Então Ele é a nossa referência. Se a gente consegue amar a Ele, nós vamos conseguir amar uns aos outros, né? Porque aí nós estamos olhando para a referência correta. E aí eu fui olhar no dicionário o que significa amigo. Olha o que o dicionário diz. Amigo é aquele que nutre amizade por alguém, defendendo-o e protegendo-o. Já é muito interessante, né? A definição do dicionário. Só que quando eu fui olhar a definição bíblica, a palavra amigo, que Jesus fala em João 15,15, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. O termo ali é philos, né? Filosofia, né, gente? Filosofia vem disso. Sofia é sabedoria, né? Philos é amigo. Então a palavra lá é o grego philos. Sabe o que significa, gente? Olha isso. Sócio. Companheiro. Então existem duas perspectivas na palavra philos no original. Primeiro é sócio, ou seja, o sócio tem a ver com uma missão em comum, não é isso? Duas pessoas, quando entram em sociedade para fundar uma empresa, eles têm uma missão em comum e eles se associam, não é isso?
Então a amizade espiritual, a amizade em Cristo, a amizade na igreja, tem a ver com essa sociedade. Todos nós estamos indo para um lugar, que é um lugar de morte. Todos nós estamos morrendo para nós mesmos a cada dia um pouquinho, nos tornando a imagem dele diariamente. E aí nesse processo, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Isso que é lindo. Por quê? Porque se eu for sozinho, existe uma falta. Eu não sei de tudo, eu não conheço tudo, eu sou incompleto. Eu preciso de uma parcela de cada um de vocês que vai me completar para me ajudar a chegar lá. E vice-versa. Então nós nos completamos. Nós nos completamos. E companheiro tem a ver com companhia. Não é isso? Amizade presume companhia. Então, não sei se você tem amigos íntimos e próximos. Quando você está perto do seu amigo, a simples companhia é satisfatória. Vocês podem estar calados 1 hora do lado do outro, mas um olhar você entende, uma piada você entende, só pelo olhar. Por quê? Porque a companhia é a base da amizade. Não tem como haver amizade se não há companhia, proximidade, né? Então, amizade no original tem a ver com sociedade. Termos uma missão comum e aí nós nos associamos. E isso presume uma companhia. Isso presume uma proximidade. Por isso, é impossível ser igreja virtual, gente. Não tem como ser igreja virtual. A gente conhece algumas pessoas, qual igreja você congrega? Eu congrego na Lagoinha Virtual. Aí, tipo assim, e como que você faz a ceia? Não, no momento da ceia eu pego meus elementos em casa. Gente, isso não existe. Por quê? Qual que é o ápice das relações na igreja? A amizade. Esse é o ápice. Então a amizade presume companheirismo. Não tem como ser igreja longe, sem olhar no olho, sem dar um abraço, sem partilhar a vida comum, né? Então não tem como. E aí Jesus traz essa definição mais profunda de amizade, né? E ele disse, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. E quando Jesus diz isso em João 15, ele só disse isso depois de 3 anos de caminhada junto com eles. Então ali, a partir de João 15, Jesus está dando seus discursos finais para ir para o Gólgota. Então ele só chamou os discípulos de amigos depois de 3 anos de caminhada. Então a amizade ela é construída com essa proximidade, com esse companheirismo, né? E aí eu queria convidar vocês a abrir em João capítulo 13 para a gente pegar 6 aspectos da amizade. Muito interessantes aqui nesse texto. Esse texto é famoso, é o texto em que Jesus lava o pé dos discípulos e tem muitas coisas interessantes aqui que a gente pode absorver. Olha só, João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e viera de Deus e estava voltando para Deus. João traz muitos adendos, né? Assim levantou da mesa, tirou sua capa, colocou a toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora, Simão, o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca você lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então olha que interessante, gente. Qual que é a cultura da época de Jesus? Lá era a Palestina,
era muita poeira, eles andavam de sandália de couro, né? E ao chegar nas casas, era comum ter uma bacia para lavar os pés, para não entrar na casa com os pés cheios de poeira. E em casas, geralmente de maior poder aquisitivo, quem fazia esse serviço eram os escravos. Então o que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está fazendo? O que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando para os discípulos o seguinte: olha, o amigo, ele serve independente do tipo de serviço. Essa é a primeira lição que Jesus nos dá sobre a amizade. O amigo serve o outro independente do tipo de serviço. Não importa se é um serviço sujo, se tem que bater laje, não importa. Né? Bater laje é suja, são? Pesado, né? E suja. Mas não importa, se é amigo, a gente põe a mão na massa. E Jesus está, entre aspas, se rebaixando na visão daquela cultura, né? Na visão daquela cultura, Jesus estava se rebaixando à posição de um escravo ao fazer aquele serviço, para servir os seus amigos. E aí, por isso que Pedro se escandaliza, fala: como assim? O Senhor não vai lavar os meus pés? Isso é serviço de um escravo. O Senhor é o nosso Senhor, nós que devemos lavar os seus pés. E aí Jesus fala para ele: ô Pedro, você não entende agora, mas você vai entender um dia. Um dia você vai entender. Então, se você não deixar eu fazer isso, você não terá parte comigo. Então, se o amigo não está disposto a ser servido pelo outro, não há comunhão. Né? O amigo, ele está disposto a servir e a ser servido. É uma troca mútua. E independe do tipo de serviço. É isso que Paulo fala lá em Gálatas 6:2. Levai a carga uns dos outros. Isso é, eu preciso que alguém carregue. Existe uma carga minha que é coletiva, que vocês podem me ajudar. E existe uma carga que é pessoal, né? Paulo fala desses dois termos ali em Gálatas. Ele fala que existe uma carga que é para cada um levar, e existe uma carga que pode ser ajudada. Então existe um fardo que é compartilhado. Existe uma mochila que só eu carrego. A educação da Tabita, vocês podem cooperar, mas a responsabilidade é minha. Mas existem coisas que a gente pode se ajudar. E o amigo, ele está disposto a servir o outro, independente do tipo de serviço. Né? Então essa é a primeira lição que Jesus nos dá. E aí, a partir do verso 21, Jesus começa aí ele termina a conversa com Simão. Então Simão fala: lava todo o meu corpo também. E aí Jesus fala: não, quem já se banhou só precisa lavar os pés. E aí no verso 21, um pouquinho antes, Jesus começa a falar do traidor, não é isso? Apontar quem iria traí-lo. E no verso 21, Jesus disse o seguinte: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, quem era esse aqui, gente? João, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, como a dizer: pergunta a ele quem está se referindo, a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Gente, qual é a segunda lição que Jesus nos dá aqui nesse texto? O amigo, ele é um livro aberto. O amigo não tem reservas com o amigo. O amigo conta as intimidades um para o outro. O amigo, ele tem acesso ao coração um do outro. E aqui, João estava reclinado perto de Jesus, porque Jesus tinha 12 discípulos, e os 3 mais próximos, quem era? João, um deles. Pedro, João e Tiago. Então, dos 12, existiam 3 mais próximos de Jesus.
E desses 3 mais próximos, João era o mais próximo ainda. Então João estava reclinado perto de Jesus, e aí Pedro pergunta ele quem é. E aí João pergunta a ele quem é, Senhor. E Jesus revela quem iria traí-lo para João. E por isso que no verso 28 diz que ninguém entendeu. Por quê? Porque só João teve essa informação. Só João teve acesso a essa informação. Em meio aos 12, só João teve acesso a essa informação. Então o amigo, ele conta as suas confidencialidades. O amigo é um livro aberto. E Jesus em João 15:15 diz o seguinte: eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Olha isso. Então Jesus nos chamou de amigo porque ele estava compartilhando com os discípulos coisa que ele ouvia diretamente de Deus. Gente, olha isso. Os discípulos receberam coisas do alto. Os discípulos receberam coisas do alto de Jesus por causa da amizade deles. Vocês estão entendendo o quão próximo eles eram? Os discípulos ouviram palavras que só estavam no céu desde a eternidade. Mas eles, sendo amigos de Jesus, eles tiveram acesso a essas informações. Gente, semana passada eu abri o culto com esse texto. Vamos lá em Romanos capítulo 15. Esse texto me marcou muito. Romanos capítulo 15, verso 7. Romanos 15, Paulo está falando da ajuda mútua, né? do amor com os fracos, aqueles que estão iniciando na fé. E aí no verso 5 ele fala de um espírito de unidade, que Deus conceda perseverança, ânimo e lhes dê um espírito de unidade, segundo Cristo, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus. Verso 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Então a referência de relação é sempre a relação de Cristo. Então a Almeida diz: acolhei-vos uns aos outros, né? A NVI traz o termo aceitem-se. E quando eu fui olhar esse texto no original, sabe o que significa esse texto, essa palavra, gente? Conceder acesso ao coração. Olha isso. Então Paulo está dizendo o seguinte: gente, concedam acesso aos corações uns dos outros. Olha o que Paulo está falando. Aceitem-se uns aos outros. Ou seja, faça com que no meio de vocês haja amizades profundas e espirituais e cada um tenha acesso ao coração uns dos outros. Da mesma forma que Cristo deu acesso ao coração dele aos discípulos, né? E a nós também. A fim de que, qual que é a finalidade? Que vocês glorifiquem a Deus. Então a finalidade, como a gente orou, é sempre a glória de Deus. É sempre fazer com que Deus seja glorificado e Deus seja visto aqui na terra. Porque a maior demonstração de amor para uma pessoa é mostrar a Cristo para ela. Por mais que ela fique ofendida, por mais que ela rejeite, por mais que ela não entenda. Esse eu acho que é um dos principais pontos que a gente precisa ensinar à nossa geração. Porque a gente está entrando numa era de ofensa por qualquer coisa, né? Então as pessoas precisam entender que se eu acredito que Jesus é o Senhor e que quem não crê nele não terá vida eterna, se eu falo para uma pessoa de Jesus, essa é a maior demonstração de amor. E as pessoas se ofendem, não é isso? Já estão surgindo leis que proíbem, por exemplo, evangelização de índios. Por quê? Porque eles não entendem isso. E aí quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, ela se ira com você, por quê? Porque ela sente que você está ofendendo ela, porque a verdade dela não é essa. Mas, então, duas coisas que a gente precisa tirar da cabeça das pessoas. Não existe a sua verdade e a minha. Existe a sua opinião e a minha opinião. Mas quando elas são conflitantes, um dos dois está certo. Não existe meio termo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, se eu acredito assim,
O que eu estou te falando é uma prova de amor, meu filho. Então, você pode ficar com raiva, mas se coloque no meu lugar. Se coloque no meu lugar. Se você acreditasse dessa forma, a questão é que você não acredita ainda, tudo bem. Mas se você acreditasse, essa seria a melhor forma de demonstração de amor. Então, o amigo, ele está disposto a abrir o coração para o outro. E mostrar Cristo para o outro é uma das maiores formas de demonstrar amor. Então nós precisamos ser um reino de amigos onde uns têm acesso ao coração do outro. E o coração do homem, gente, é uma das coisas mais difíceis de acessar. Por quê? Porque desde criança nós somos ensinados a encenar. Não é isso? A criança aprende que um comportamento é errado, então quando ela está diante do pai, ela muda, ela coloca uma cera, né?